Levante suas mãos e diga isso. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Levante suas mãos, feche os seus olhos essa manhã. Eu quero orar por você, Senhor. Eu quero declarar sobre o teu povo, Pai, que aonde eles entrarem, na ida e na volta, na entrada e na saída, Pai, os teus anjos estejam acampados ao seu redor, Pai. Nós declaramos sobre a vida dos nossos filhos, Pai amado. Guarda os nossos filhos aonde eles estiverem, aonde eles entrarem, Pai amado, especialmente nos lugares onde nós não temos controle sobre a vida deles, onde os nossos olhos não podem estar sobre os nossos filhos. Nós declaramos que os teus olhos estarão sobre eles, Pai amado, que o Senhor os guarde fisicamente, que o Senhor os guarde emocionalmente, que o Senhor os guarde espiritualmente, que já desde cedo os nossos filhos tenham a revelação de que o Senhor é o pastor das suas vidas e que absolutamente nada, igreja, eu disse, absolutamente nada faltará na vida dos nossos filhos. Eles terão a certeza que o Senhor os levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e ainda que eles andem no vale da sombra do medo, no vale da sombra da morte, no vale da sombra da pressão, no vale da sombra da preocupação, eles não temerão mal algum, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que esteve com José, aquele que esteve com Davi, aquele que esteve com Abraão, é o Deus que estará com eles também, em nome de Jesus. Por isso nós declaramos: em ti muralhas caem, em ti portas se abrem. Vamos, igreja, levante suas mãos e diga: em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti Não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Eu quero fazer algo enquanto a música continua. Você que está nos visitando aqui, nos visitando pela primeira vez na Lagoinha Washington Church, levanta a sua mão assim bem alto. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós queremos te dar um abraço aí, os nossos líderes. Aqui nós temos um visitante. Mais alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Nós temos um ali, linda. Nós temos outro ali nos visitando pela primeira vez. Nós queremos dizer a você: você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, nessa igreja. Amém? Amém, igreja? Você pode aplaudir mais uma vez pela vida dos nossos visitantes nessa manhã. Nós queremos dizer que você não veio aqui por acaso. Hoje nós esquecemos de colocar as cordinhas ali atrás. Se você puder preencher aqui as cadeiras aqui na frente, eu agradeço, igreja. Aqui, ó, tem cadeira aqui no meio. Não fica com medo não, o fogo do altar, se te pegar, só vai te fazer bem, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu confesso para os irmãos que essa semana eu estava pensando em alguma palavra para trazer hoje para o Dia das Mães. E aí eu pensei: nossa, será que eu trago uma palavra para as mães? Aí eu comecei a fazer uma palavra para os homens, chamado edificadores das edificadoras. Uma palavra para que o homem seja um edificador na sua vida. Te dá um presente, o melhor presente que você pode ter é um homem que te edifica. Amém, mãe? Um homem que te sustenta, que te apoia, que soma na tua vida. Mas aí Deus mudou a palavra de novo. E essa palavra eu vou para ele: não se preocupa não, você vai ter esse homem, em nome de Jesus. Se você já tem, ele vai ser melhor ainda. Mas eu vou trazer essa palavra no culto Hero, que a gente vai ter. Eu declaro em nome de Jesus: seu homem vai ser outra pessoa. Pastor, mas eu já gosto dele como ele está, então ele vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Quem não pode melhorar, né? Tudo que está bom pode ficar melhor. Mas aí Deus falou para mim: bom,
Ô Atos, tem pessoas na igreja que não são esposas, não são mães ainda. E aí? E essas pessoas? Então Deus nos últimos 2 dias, e Ele tem feito muito isso, mudou completamente a mensagem. Nós vamos falar de uma mãe da Bíblia, mas eu quero que essa mensagem se aplique na sua vida. Todo mundo aqui, pai, homem, mulher, jovem, solteira, casada, enfim. Então você está pronto para a palavra de Deus? Você está pronto, igreja? Eu sei que todo mundo está ansioso aí para sair e celebrar o Dia das Mães. Então eu não pretendo demorar muito na palavra. Uma palavra bem simples, bem prática para a sua vida. Eu quero falar hoje sobre a mãe mais conhecida da Bíblia, eu creio, que é Maria. Isso, a igreja está boa, a igreja está ligada, está acordada. A mãe mais conhecida da Bíblia é Maria. Então nós vamos falar sobre Maria, aquela que carregou Jesus. Maria é conhecida por isso, conhecida como a mais abençoada entre todas as mulheres. A Bíblia declara isso. Infelizmente Satanás pega essa verdade e transtorna ela para que ela seja idolatrada por muitas pessoas. Mas Maria não foi feita para ser idolatrada, ela foi escolhida para carregar aquele que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E isso é uma bênção, um privilégio enorme, meu Deus. Ela é conhecida como essa mulher que teve o privilégio de carregar em seu ventre o Salvador do mundo. E essa notícia lhe é revelada, Deus revela essa notícia, essa missão a Maria, quando numa certa noite o anjo do Senhor aparece a ela. E ali em Lucas capítulo 1, versículo 31, eu leio na minha versão aqui, King James. O anjo disse a Maria: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e lhe darás o nome de, você pode declarar esse nome mais alto? Diga: Jesus. Jesus, o nome de Jesus tem poder. Jesus. E aqui nós vemos o melhor exemplo de algo sobrenatural, uma gravidez virgem. Nunca aconteceu e nunca acontecerá mais. Algo sobrenatural acontecendo de forma natural. Embora fosse uma gravidez virgem, Maria passou por uma gestação de 9 meses, assim como a maioria das mulheres. É o melhor exemplo de algo sobrenatural acontecendo naturalmente, do céu encontrando a terra. Deus poderia muito bem ter colocado e enviado Jesus à terra de uma forma completamente sobrenatural, sem a necessidade da mulher e sem a necessidade do homem. Jesus poderia muito bem ter vindo pelas nuvens e aparecido aqui na terra e ter cumprido o seu ministério mesmo como homem. Mas Deus escolheu, como Ele continua escolhendo, usar o natural para manifestar o sobrenatural. Irmão, eu vim profetizar sobre a sua vida que você vai expressar o sobrenatural de Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar assim como Ele usou Maria. Diga: é o sobrenatural encontrando o natural. Maria carregou Jesus por 9 meses. E aí que está. E é aqui que eu quero chamar sua atenção. Então sim, Maria teve o privilégio de carregar Jesus fisicamente. Diga: fisicamente. Aqui no seu ventre. 9 meses. Mas quando nós lemos Efésios capítulo 3, versículo 17, palavras do apóstolo Paulo, eu entendo que quando eu levantei a minha mão naquele dia, e lembra aí o dia que você fez isso? Você levantou sua mão, o Espírito Santo te tocou, o Espírito Santo te convenceu, você abriu a sua boca e você disse: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Você lembra desse dia? Dia maravilhoso, né? Quando eu leio Efésios capítulo 3, versículo 17, eu entendo que quando eu tomei essa decisão, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, Jesus passou a habitar em mim
pela fé. É isso que Paulo diz, para que Cristo habite no coração de vocês. Alguém aqui acredita nessa verdade? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Eu entendo então que Cristo passou a habitar em mim. Então logo, sim, Maria teve o privilégio de carregar Jesus fisicamente no seu ventre por 9 meses. Mas quando eu leio isso, irmãos, eu entendo algo. Eu tenho uma revelação de algo. Eu e você, a igreja de Cristo, temos o privilégio de carregar Jesus Cristo em nossas vidas por mais de 9 meses. Aliás, por uma vida inteira. Nós temos o privilégio. Eu e você fomos escolhidos para espiritualmente, diga espiritualmente, carregar Jesus em nós por toda a nossa vida, e ao final dessa vida contemplar face a face aquele que carregamos dentro de nós enquanto estivermos aqui na terra. Você é tão abençoado quanto Maria, porque você também carrega o Filho de Deus, Jesus Cristo, em seu coração, em seu coração. O Espírito Santo formou Jesus fisicamente, cada célula, cada músculo, cada nervo. Fisicamente o Espírito Santo formou Jesus dentro de Maria, mas espiritualmente, dia após dia, de glória em glória, o Espírito Santo forma Jesus Cristo em mim e em você. Alguém aqui acredita nisso nessa manhã? Recebemos o Espírito Santo imediatamente quando nos convertemos, mas dia após dia esse mesmo Espírito vai formando Jesus em nossas vidas. E o que é isso? Como que o Espírito Santo forma Jesus em nós? Como que é esse processo? O que isso quer dizer? Eu quero ver com vocês rapidamente, ver com vocês algumas maneiras que o Espírito Santo forma Jesus. Diga, o Espírito Santo forma Jesus em mim. Como? Quando eu leio Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito, diga o fruto do Espírito, diga assim, esse Espírito habita em mim. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler? Amor, alegria, mais alto igreja, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguém aqui está precisando disso em nome de Jesus essa manhã? Meu Deus, eu não sei você, mas eu preciso urgentemente das características do fruto do Espírito Santo. Mais do que uma lista de características, o que acabamos de ler agora, essa lista ela descreve um caráter. Isso aqui é um caráter de uma pessoa, um caráter pessoal, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, quando Ele demonstra amor a quem não merece ser amado, quando Ele tem paciência com pessoas como Pedro, cabeça dura. Alguém cabeça dura aqui? Eu, só um pouquinho. Que Jesus tenha paciência com você, mesmo quando o pastor não tiver. Meu Deus, aleluia. Domínio próprio, mansidão, características de Jesus, caráter, diga comigo, caráter de Jesus. Então entendo que quando o Espírito Santo forma Jesus em mim, espiritualmente, não fisicamente. Vocês falaram tanto na minha cabeça. Cadê o time de intercessão aí? Que técnica de... Tudo bem aí? Não dá para tocar a música? Beleza. Não, sim? Ah, beleza. Ele está assim. Cadê o time? Não venha, faz teu querer.
Fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo forma Cristo em mim espiritualmente, eu entendo que o Espírito Santo está gerando em mim o caráter de Cristo. Que o Espírito Santo gere em você a cada dia mais o caráter de Cristo. Que onde não há paciência, haja paciência em nome de Jesus. Que onde não haja amor, o amor venha brotar em nome de Jesus. Que onde não haja mansidão, você colérico está assim, o que é mansidão? O que é isso? Eu não entendo essa palavra. Você está falando chinês comigo, pastor? Não, mansidão. Que onde não há mansidão na sua vida, que o Espírito Santo possa gerar em você mansidão. Que onde não há domínio próprio, o homem, que haja em nome de Jesus. Porque quando o Espírito Santo forma Cristo em mim, diga comigo, ele gera em mim o caráter de Cristo. Paulo aqui está ensinando os Gálatas que graça não é libertinagem, ou seja, não é fazer o que eu quero. Agora eu estou na nova aliança, agora eu posso fazer o que eu quero, viver como eu quero, é só pedir perdão e está tudo certo. Paulo está dizendo não, isso se chama obras da carne. Graça é poder expressar o caráter de Jesus Cristo, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falho. Deus não desistiu de você. Pastor, eu errei feio essa semana, falei uma coisa que não deveria falar, vi coisas que eu não deveria ver, toquei em coisas que eu não deveria tocar. Pastor, Deus te diz, eu não desisti de você. O meu Espírito continua na tua vida, tentando fazer essa obra que é gerar o caráter de Cristo em você. Graça é isso. Eu e você podemos expressar esse caráter, não através de leis, não através de rituais, não através de regras, 613 regras e leis que tinham que ser cumpridas na velha aliança, para obter uma salvação veterotestamentária. E agora no Novo Testamento, nós temos a graça que nos permite expressar o caráter de Cristo, mesmo não sendo ainda perfeitos. Alguém pode dizer glória a Deus por essa graça? O mesmo Espírito que gerou o corpo de Jesus em Maria, é o mesmo Espírito que gera o caráter dele em nós. O caráter de Cristo. A Bíblia diz que, sim, Maria é a mais abençoada entre todas as mulheres, irmãos. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã crendo nessa verdade. Nós somos tão abençoados. Eu repito, diga comigo, eu sou tão abençoado quanto Maria, porque Maria carregou quem Jesus foi, um homem, um ser humano, sim, Jesus fisicamente. Maria carregou quem Jesus foi. Eu e você, igreja, fomos convocados, eu e você, igreja, fomos chamados para carregar e levar para o mundo quem Jesus é, quem Ele é, quem Ele foi. Maravilhoso, Jesus histórico. Passou, 33 anos se passaram, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi levado para assumir novamente o seu trono. E através do Espírito Santo agora somos eu e você que carrega o caráter dele, carrega o caráter de Jesus. Então, se você sabe que através do Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo está em você, então você sabe que o caráter de Cristo já está aí, irmão, já está aí. Só não se manifesta às vezes, mas já está aí dentro de você. Se você sabe que através do Espírito Santo você já carrega o caráter de Cristo, diga: eu carrego o caráter de Cristo. Então deseje, entre todos os desejos que você tem nessa vida, deseje, irmãos, expressar esse caráter. Porque o ser humano, quando ele deseja algo, pode fazê-lo, ele faz. Quando você deseja algo e você pode fazê-lo, você faz. E Deus te trouxe aqui para expressar o caráter do meu filho. Você pode ser aí no seu trabalho, você pode ser na sua empresa, você pode ser não somente na igreja. A igreja é o lugar mais fácil, irmão. Eu estou falando fora dessas quatro paredes. Eu estou falando que você está lá no meio do mundo. Eu estou falando quando a tentação está diante de você. Eu estou falando com todo mundo indo no caminho errado e você tem que ir no caminho certo. Deus te diz: você pode sim expressar o caráter do meu filho amado Jesus Cristo. Basta eu e você desejar expressar esse caráter.
Alguém aqui tem esse desejo em nome de Jesus? Como, pastor, que eu faço isso? Como que eu expresso o caráter de Cristo? Agindo e reagindo. Já falei isso aqui, eu falo novamente. Às vezes o problema não é agir, às vezes o problema é reagir. É dar a outra face, é dar a outra capa, é caminhar a segunda milha. Como expressa o caráter de Cristo? Agindo, reagindo como Jesus Cristo, com cada característica que lemos nesse texto: amor, paz, alegria, amabilidade, bondade. As pessoas te conhecerão. As pessoas te conhecerão pela tua bondade. Aliás, não é a tua bondade, é a bondade de Deus sendo manifesta e expressada através da sua vida. Pastor, mas eu já fui tão bom com certas pessoas e eles não valorizaram minha bondade. E nós, quantas vezes desvalorizamos a bondade de Deus sobre as nossas vidas? Diga: eu fui chamado para expressar a bondade. É fácil, igreja? É fácil? Não. Não é fácil amar alguém quando essa pessoa te odeia. Não é fácil ter paciência com a pessoa quando essa pessoa te provoca. Não é fácil ter domínio próprio quando você tem toda a razão para abrir a sua boca e retrucar ou falar mal de novo ou de volta. Não é fácil. Mas o Espírito Santo forma Cristo em Jesus justamente para você poder fazer aquilo que é impossível para você. É possível para Deus, tudo é possível. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Então você crê que você pode expressar o caráter de Cristo? Deus te diz: se você crê, é possível. Irmão, se Estevão conseguiu agir com amor ali em Atos capítulo 7, 59 e 60, vamos ler aí. Atos capítulo 7, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Enquanto apedrejavam Estevão, ele não xingava, ele não amaldiçoava, ele orava. E ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Próximo versículo. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Irmão, Estevão era uma pessoa igual eu, você. Ele não era um santo, ele não era um anjo vindo do céu, homem de carne e ossos igual eu e você. Se Estevão conseguiu agir com amor e perdoou aqueles que o apedrejavam, certamente eu e você também conseguimos fazer isso. Fruto do Espírito, caráter de Jesus, amor, perdão, alegria. Se Paulo conseguiu manifestar a alegria do caráter de Cristo enquanto estava aprisionado, enquanto foi torturado naquela prisão, ele não abriu a boca e deixou a carne tomar conta. Começou a reclamar: a Deus, eu estou fazendo a tua obra, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Quantas vezes eu e você já falamos isso para o Senhor: Deus, estou no caminho certo. Por quê? Porque não. Paulo manifesta a alegria do caráter de Cristo. Em meio à prisão, ele começa a adorar, ele começa a exaltar o Senhor, ele começa a louvar. Atos capítulo 16, versículo 25, você já conhece a história. Ele olha para Silas e fala: Silas, não vamos murmurar, não vamos reclamar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Tem pessoas esperando você e eu manifestar o caráter de Cristo. E você sabe a história. De repente houve um terremoto, e aqueles que estavam aprisionados foram libertos para a honra e glória do Senhor. Irmão, expresse o caráter de Cristo. Você é um portador de Cristo espiritualmente falando. Diga: eu sou um portador de Cristo. Se Paulo conseguiu, quem era Paulo? Outrora um perseguidor da igreja. Paulo cometeu crimes, cometeu atrocidades que eu e você nunca vamos cometer. Mesmo assim, a graça o alcançou, a graça te alcançou, e o mesmo Espírito que formou o caráter de Cristo em Paulo está formando em você. Expresse o caráter de Cristo. Se Timóteo, um jovem pastor de igreja, conseguiu exercer
A fidelidade, outro fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Se ele conseguiu exercer a fidelidade, mesmo diante da pressão de pastorear uma igreja, em uma cidade onde havia perseguição contra os crentes, pressão, perigo, morte, se ele conseguiu exercer, irmãos, a fidelidade, certamente eu e você também conseguimos ser fiéis ao Senhor, mesmo diante da perseguição que eu e você estamos enfrentando, mesmo diante da pressão. Eu declaro em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você continue sendo fiel ao Senhor, mesmo quando as improbabilidades, mesmo quando as circunstâncias se levantarem ao teu redor. Se um jovem pastor conseguiu fazer um homem como eu e você, certamente nós também conseguiremos exercer esse caráter de Cristo chamado fidelidade. Eu repito, estes homens normais, improváveis, mas decidiram, diga comigo, decidiram, diga, desejaram o que, pastor? Expressar o caráter de Jesus Cristo que o Espírito Santo gerou neles. Diga, se eles conseguiram, eu também conseguirei, irmãos. Então, Maria trouxe ao mundo o Cristo que foi. Igreja, leva para o mundo o Cristo que é, em nome de Jesus. Leva para o mundo o Cristo que é, em nome de Jesus. Faça uma auto-reflexão agora. Nos ambientes que Deus tem te colocado, qual caráter você tem expressado? Quem você tem expressado? Será que as pessoas, ao olhar para nós, estão vendo Jesus agindo, estão vendo Jesus falando, estão vendo Jesus tocando, estão vendo Jesus reagindo? Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que você vai viver as palavras do apóstolo Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai abrir a boca e ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, viva essa verdade. Viva essa verdade. Diga, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso, irmão? Cristo viver em você e através de você é justamente isso. É você poder expressar quem Ele é. Sabe aquele crucifixo que você vê nas paredes de algumas famílias, com Jesus ali? Esse foi o Cristo que foi. Ele não está mais na cruz. Ele está sentado no trono e através do Espírito Santo Ele está em você. Em você. Diga, eu sou portador de Cristo. O louvor pode subir já. Diga, eu sou portador de Cristo. Mas ao ter Cristo formado em nós também, outra coisa começa a ser formada em nós. Quando o Espírito Santo ele forma Cristo em nós, em nosso coração, em nossa vida, nós começamos a gerar a luz de Jesus. Irmão, eu não sei do que você foi taxado no decorrer da sua vida, mas eu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: filha, você é luz. Eu vou repetir, você é luz. Você é luz. Eu não sei se te chamaram de inútil, eu não sei se te chamaram de um fracassado, de uma fracassada, eu não sei se alguém um dia olhou para você e falou que você não prestava, que você foi um acidente, que você não era amada, mas Deus te trouxe nessa manhã para te dizer: você é luz aonde você for colocada por mim. Quando o Espírito Santo forma Cristo em nós, Ele gera a luz que Ele é. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Mas depois nós pulamos para Mateus 5,14. E agora aquele que disse: eu sou a luz do mundo, aponta para os seus discípulos, representando toda a igreja após Cristo, e diz: vocês são a luz do mundo. Diga, eu sou luz. A despeito do que falaram sobre você, Jesus te diz: você é a luz do mundo.
Então, quando o Espírito vem em forma Cristo, ele gera luz. O primeiro texto relata a origem da iluminação divina, Jesus. O segundo texto relata os responsáveis em refletir essa iluminação. Diga eu, diga eu, diga eu, diga eu sou responsável em refletir a iluminação divina que é Jesus Cristo. Que luz é essa que Jesus veio trazer ao mundo? Do que Jesus está falando aqui? Clareza a respeito da salvação para uma humanidade que certamente precisava e ainda precisa ser salva. Você conhece pelo menos uma pessoa que Deus está colocando na sua mente agora que precisa da salvação de Jesus Cristo? Pelo menos uma pessoa? Levanta a sua mão aí se você conhece essa pessoa. Levanta bem alto. Você conhece pelo menos uma pessoa. Pode ser um familiar, um parente, um amigo. Irmão, em nome de Jesus, essa semana, se essa pessoa mora aqui, convide essa pessoa para vir à igreja com você. Se essa pessoa mora no Brasil, fale para ela ir a uma igreja. Mas ore por ela, fale para ela de Jesus. Vocês agora são a luz do mundo. Foi isso que Jesus veio esclarecer, trazer clareza a respeito de salvação. Jesus, a luz do mundo, veio combater a opressão da religiosidade dos fariseus. Religiosidade essa que não tinha poder salvífico. Religiosidade essa que só oprimia as pessoas, pressionava as pessoas, judiava das pessoas, uma opressão espiritual. Jesus veio libertar as pessoas disso, não do Império Romano, porque o Império Romano iria passar, mas quem permanece debaixo de opressão espiritual, infelizmente nunca verá a face do Senhor. É isso que Jesus veio esclarecer. Não é religiosidade, é intimidade. Jesus esclareceu como de fato o homem é salvo. Quando ele abre a boca, ele diz: o caminho, a verdade e a vida não é religião. O caminho, a verdade e a vida não são leis. O caminho, a verdade e a vida não são rituais, não são tradições religiosas, não é denominação. O caminho, a verdade e a vida não é batista, não é assembleia, não é presbiteriana. Não, Jesus veio trazer a luz quando ele disse: o caminho, a verdade e a vida sou eu. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É essa verdade, igreja, que você agora tem que sair daqui deste lugar e levar para o mundo afora. Diga para o seu vizinho: seja luz. Jesus não está mais aqui fisicamente. Contudo, o problema do mundo precisar de salvação continua uma realidade. O mundo continua precisando de salvação. Eu te pergunto: quem é responsável agora de levar essa luz para esse mundo? Quem é responsável? Fala para o teu vizinho: você, irmão. Fala para ele: você, irmã. Fala com voz de profeta: você. Você carrega Jesus. Diga para ele: você carrega a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo que formou Maria, em Maria, o corpo de Jesus, é o mesmo que gera dentro da igreja a luz de Jesus. Seja luz, seja luz. Satanás ainda continua enganando muita gente a respeito da salvação. Você pode ficar em pé. Olha para mim. Satanás continua enganando muita gente a respeito da salvação. Sabe quantas religiões e seitas existem no mundo, mais ou menos? Entre 4.000 a 8.000 religiões e seitas que ainda existem no mundo. Sabe qual é a porcentagem que não ensina que Jesus é o único caminho? Que não ensina? 99%. 99%
das religiões e seitas do mundo não ensinam o que Jesus ensinou. Não ensina que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a única vida, irmãos. São milhões de pessoas que pensam que estão no caminho certo enquanto estão no caminho errado. São milhões de pessoas que pensam que creem na verdade quando na verdade estão crendo na mentira. São milhões de pessoas que pensam que estão rumo à vida eterna quando na verdade estão em direção da morte eterna. Igreja, quem irá trazer a luz para o mundo afora? Quem? Deus pergunta essa manhã: quem será portador de Jesus Cristo? Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma convocação nessa manhã. O altar está aberto. Você que quer ser, não estou dizendo que você que vai ser fácil, que você que vai garantir 100% ser perfeito, não. Eu estou perguntando quem deseja ser portador de Jesus. Vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Isso não é apelo para salvação ainda. É simplesmente para você que já é crente, você que já carrega Jesus, desejar ser um portador de luz, desejar ser um portador do caráter de Cristo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, pode sair do seu lugar. Isso, não tenha medo. Isso, pode vir. É uma convocação, uma convocação. Ainda estão muitos enganados a respeito de como ser salvo. Ainda tem muitas pessoas sendo enganadas de como encontrar a vida após a morte, da autoridade maior nessa terra, nesse universo. Pessoas enganadas, pessoas rumo ao lago de fogo, ao inferno. Igreja, seja luz, seja luz. Isso, você que está sentindo que o Espírito Santo está te chamando para isso, vem, sai do teu lugar, diga a Ele: Senhor, eu quero ser um portador, não como Maria fisicamente, mas como igreja espiritualmente. Você que está aqui na frente, feche os seus olhos. Você que está aí no seu lugar ainda, feche os seus olhos também e continua meditando nisso. Não temos ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso Você não carregará apenas emoção, você não carregará apenas uma placa da igreja, você carregará a marca do sangue de Jesus Cristo, o caráter de Jesus, quem Jesus é. Fale como Jesus, haja como Jesus, toque nas pessoas como Jesus, estenda a sua mão para as pessoas, assim como Jesus estendeu a mão. Abrace as pessoas como Jesus um dia te abraçou. não há limite. Vamos, come! Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas onda da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Permaneça com seus olhos fechados. Seja luz. Luz clareia, luz esclarece. Então, filho, clareie. Esclareça cada ambiente que você entrar. Em todos os aspectos, não somente salvação. Seja inimigo da confusão. Seja inimigo da confusão. Odeie a confusão. Não se envolva em confusão.
A palavra de Deus diz, porque Deus não é um Deus de confusão. Se Deus te colocar em um ambiente de paz, promova a paz, mantenha a paz, alimente a paz, fortaleça a paz. Se Deus te colocar em um ambiente onde há confusão, que a luz do Senhor possa trazer clareza, e que ao portadores de luz entrarem em ambientes de confusão, a confusão possa bater em retirada em nome de Jesus. Não promova a confusão. Se em um ambiente de paz a confusão começa quando você entra, desculpa te dizer, você não está levando luz, você está levando treva. Nessa manhã Deus te diz, você é luz, clareie, traga clareza, traga verdade onde há mentira, traga verdade onde há engano de Satanás. Pacifique, traga a paz de Jesus Cristo na sua vida. Talvez você está aqui nessa manhã, você está dizendo, pastor, a confusão é na minha vida, a escuridão é na minha vida. Bem lembrado, que a luz de Jesus Cristo opere em você, antes de operar através de você. Que a luz dele possa entrar em cada área da sua vida, onde há confusão, aonde há desentendimento, aonde há briga, aonde há encrenca, que a luz do Senhor possa agora invadir o teu casamento, que a luz do Senhor agora possa invadir agora o teu trabalho, que a luz do Senhor agora possa invadir a tua família, que a luz do Senhor agora possa invadir as tuas finanças. Deixe que a luz de Jesus opere em você. Ele disse, eu sou a luz do mundo, mas depois ele disse, você igreja, você Lagoinha Washington Church, vocês são a luz do mundo, em nome de Jesus, aleluia. Esse é o momento mais importante desse culto. Essa é a decisão agora que pode mudar a tua vida por completo e te tornar filho de Deus, te tornar um portador do caráter e da luz de Jesus. Convido toda a igreja para colocar a mão no seu coração, fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça. Aperta bem o teu peito aí. Aperta bem aí o teu coração, como se fosse o próprio Deus agora te tocando. Fecha os teus olhos. Repite assim comigo, igreja. Você que está aí online também, faça isso. Diga, Senhor Jesus, obrigado. Porque assim como o Senhor escolheu Maria, o Senhor me escolheu para carregar a tua luz. Por isso, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga, Senhor Jesus, eu que um dia eu tomei essa decisão, mas no decorrer do tempo eu me afastei. Minha vida espiritual está fria. Diga em voz alta, mas hoje eu volto para ti. Me recebe, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, igreja, ninguém olhando para ninguém. Se você está aqui, você tomou essa decisão de receber Jesus ou voltar para Jesus. Eu conto até 3, joga a tua mão bem alto para cima com toda a força que você puder. 1, 2, 3, assim bem alto. Bem alto, você que quer renovar a sua aliança com Jesus.